o nosso professor Fabião, né, secretário de Cultura, que esse ano, né, Fabião, a análise é diferente, né, por conta aí do momento econômico do país, a prefeitura ajudou com uma verba menor do que nos anos anteriores, e aí cada escola teve que ser mais criativa ainda, né? Você começou a entrevista falando de dinheiro, você viu a música que está tocando na Me avenida? dá o dinheiro aí, tá vendo? Me dá o dinheiro aí. Não tem absolutamente nada combinado. Olha, eu vou te falar o seguinte, a gente acabou de ver 2 das 17 escolas. São as 2 de acesso, 2 das 4 de acesso. Duas daqui da comunidade, a Unidos da Zona Oeste e a Real Mocidade. O bacana de fazer o Carnaval de Santos é você parar com aquele discurso de comparar com o Rio, comparar com São Paulo. Sim. Isso é matéria, página virada. O nosso Carnaval ele tem identidade, a gente tem toda a cadeia cultural, produtiva cultural do samba aqui, costureiras, artesãos, trazem os artesãos de Parintins, não sei se você sabia. Ah, é? Isso é importante falar, os índios, que eles chamam carinhosamente. Então, assim, o nosso Carnaval, ele está na história do Brasil, ele tem reconhecidamente um intercâmbio com todas as cidades. E a antecipação que foi feita pela primeira vez no ano passado trouxe uma coisa incrível. A primeira é a economia, porque toda a disputa por equipamentos nessa época do mês é mais barata do que daqui a uma semana. E assim, e hoje a palavra de ordem da Liga e das comunidades é superação. Superação em todos os aspectos. A econômica, porque houve uma redução, uma adequação do valor de 50%. De acordo com as circunstâncias, de acordo com o momento mesmo. Né? Não, eu gosto de falar, cada escola de samba do Grupo Especial, essas que entraram receberam R$45 mil. 45 mil reais é um dinheiro que parece muito, mas quando a gente fala em 1.200 pessoas numa avenida, fantasia, carro alegórico, fantasia, os laudos técnicos, adereço, laudo de engenheiro, sabe, o pagamento dos jogadores, que são as escolas que bancam. Então, assim, a escola é de verdade, cada uma delas disputa aqueles centésimos ou milésimos de pontos dos jogadores, mas esse ano isso está menos importante. Você acha que houve, ou que vai haver, né, já que nós estamos aí praticamente iniciando os desfiles, vai haver um certo desprendimento das escolas para passar o seu recado e acabou? Não, poucas pessoas sabem, mas foi cogitado de fazer um desfile sem julgamento. Sem julgamento. Não sei se você ficou sabendo disso. Sabia. E a gente falou, a beleza é essa entrada para a disputa do belo, ou seja, e você vê os resultados aqui em Santos, no Rio, diferença de 0,25. Então, assim, é algo absolutamente intangível, para usar um termo bem usual da cultura, de patrimônio material. Então, assim, eu aposto muito nessa festa popular, não naquela política do passado, de política de pão e circo, porque o povo brasileiro já sabe que isso não funciona. A gente está vacinado. Então, é de verdade uma celebração da cultura. As frisas são democratizantes, né? Está todo mundo ao mesmo nível. O que a gente percebe é que ano após ano, né, vai havendo aí esse resgate da tradição do Carnaval de Santos, e vai havendo também um aprimoramento, né? Essa coisa também, de este ano nós estamos aqui acompanhando uma integração entre as escolas de acesso com as escolas de samba do Grupo Especial. Está dando oportunidade das escolas também, né? Já foi assim, voltou a ser como era antes e agora de novo. E agora eu vou estar aqui. Eu saio daqui só segunda-feira, 4 da manhã. Então eu estou tranquilo. Eu passo mais tempo ali no container do que na minha casa. Fabião, me diga uma coisa, você visitou as quadras das escolas de samba na preparação, no mês anterior aí? O que você viu, o que você observou, como é que eles estão se virando, o que nós vamos ver aqui na avenida? O astral do barracão, ele vem para a avenida. Isso todo mundo sabe nas escolas. Os barracões são um lugar fantástico de você sentir esse astral do que você vê aqui. Então, assim, claro, a riqueza de detalhes hoje é o tal do diferencial de que leva um título ou não. Então a gente vai vir com uma amazonense fortíssima, a gente vai vir com algumas escolas que conseguiram parceiros como a União Imperial, outras com menos possibilidades, outras têm uma comunidade que sacode mais, como a Vila Matias. Então, assim, cada uma tem o seu perfil de captação de recursos. Aqui o nosso secretário de Segurança, Sérgio Delbel. Todo ano é armado um esquema especial aqui para o desfile, né, Delbel? E aí muitas pessoas ficam pensando, mas veja bem, um contingente muito expressivo, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal, destacado para cá.
E o restante da cidade, como é que é feita essa logística, Delbel? Não, pelo contrário. Existem outros pontos da cidade que também estão reforçados. Ah, é? É uma e aí vocês pedem o época, quê? Reforço da Polícia Militar? é uma época em que as corporações elas suspendem ou diminuem o contingente de férias, cortam folgas e assim por diante. Então isso proporciona um efetivo maior. Enquanto nós estamos aqui no Sambódromo, com cerca de 250 profissionais de segurança, incluindo Guarda Municipal e Polícia Militar, na cidade, nenhum posto que normalmente está coberto, hoje em dia está descoberto. Então a cidade continua com o patrulhamento, com a vigilância absolutamente normal. Fala um pouquinho sobre o Réveillon, Delbel. Como é que foi o saldo do Réveillon? Como é que foi, no quesito de segurança, como é que passou aí a virada de ano? Olha, Pedro, eu posso te dizer que é o dia que a gente fica com a respiração em suspenso. É o dia mais tenso para nós, mas a cada ano tem sido mais tranquilo. A gente desenvolve uma expertise, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Municipal. E a cada ano a gente recebe também uma parte de logística melhor, melhores equipamentos, comunicação, drone. Isso culmina num policiamento preventivo bastante eficiente. Hoje em dia, para as pessoas que nos assistem terem uma ideia, nenhum carro, entra ou sai de Santos sem ser fotografado. Isso desenvolve uma listagem que, em caso de necessidade de investigação, algum crime, alguma coisa, a Polícia Civil, a Polícia Militar tem acesso a esses dados, bem como ao nosso banco de imagens. Que legal. Delbel, eu sou seu amigo, mas não posso deixar de te colocar numa saia justa. Né? Eu sou jornalista, nosso telespectador. Estranharia se eu não te perguntasse o teu conceito a respeito dessa greve, né? Que causou aí tantas mortes no Espírito Santo. Qual a tua impressão a respeito disso? Não precisa se sentir constrangido, não. Esse assunto eu acho que deve ser muito comentado. Tem um lado que é o lado da lei, que proíbe os policiais fazerem greve. E um outro lado, que eu acho que é muito mais importante, é o tratamento que alguns governos dão para os seus policiais. No caso do Espírito Santo, me parece que estão há 4, 5 anos sem aumento, carecem de recursos e assim por diante. E as pessoas não têm ideia do que um policial passa no seu dia a dia. Não é só aquilo que sai na telinha ou no jornal. São situações absurdamente perigosas e diversas. Então, eu acho que é o momento. Isso aconteceu, não é por acaso. O Brasil está passando por uma série de reflexões e a sociedade também tem que refletir isso. Enquanto alguns setores, poucos, procuram desconstruir, desmoralizar a polícia, a população percebeu a falta que eles fazem. Olha ele aqui, nosso amigo Luciano Fattioli, que está hoje, não é, criando aí um clima ainda mais animado, mais descontraído para todo mundo que está acompanhando o desfile, mais uma vez apresentando o Carnaval de Santos aqui. Pedro, é bem legal, né? Eu falo sempre para os amigos em São Paulo, por exemplo, capital, mas vocês de Santos são bairristas, somos com muito orgulho, é o jeito santista de ser e apresentar aqui, rever vocês, pô, é legal pra caramba. Eu fiquei 2 anos fora, um ano eu estava morando no Recife, ano passado não fiz também, voltei agora, então é um sabor especial, mesmo com a crise, né, então, falar da crise, com a redução da verba, que não tinha jeito, pelo menos eu penso assim, não dá para se deixar de aplicar o dinheiro em prioridades como saúde, educação e outras situações e gastar no carnaval. Então, houve um corte de verbas, mas as escolas se adaptaram. Aliás, a gente estava comentando, Fattioli, que esse ano as escolas têm que, de fato, demonstrar sua criatividade, que é uma redução da verba, e, aliás, uma atitude muito interessante da Prefeitura de manter o carnaval, que poderia muito bem, né, não ter realizado. Tô falando a todo instante aí no serviço de som, né, dando 3 exemplos. Campinas, que tem um potencial muito grande, né, com empresas, cidade que arrecada uma grana boa, né, São Bernardo do Campo, aquele polo industrial famosíssimo,
E São Luís do Paraitinga, com o carnaval de rua, essas 3 cidades não fizeram carnaval. Então, sem que muita gente às vezes fala, tá lá bajulando o prefeito, ou bajulando aqui, bajulando ali, não. Somos jornalistas, somos comunicadores, é um fato. O Paulo prometeu, o prefeito e cumpriu, fez adequações, mexeu aqui, mexeu ali, deu um conforto maior com as frisas, né? Mesas e cadeiras, enfim. Remodelou o carnaval e é isso que vocês estão acompanhando no programa, né? Matias, me diga uma coisa, a tua função aqui é estar sempre, né, estimulando o pessoal, animando à medida em que as escolas vão, né, estão fazendo ali o aquecimento, a concentração para entrar na passarela. Tem que ter uma cautela muito grande de animar sem pender para lado nenhum, né? Como é que você se policia nisso? Mistura matemática, por exemplo. É uma equação difícil. Por exemplo, eu falo de todas as escolas, mas em quantidades iguais. Em porções iguais. Nem mais de uma, nem menos da outra. É tudo igual. Igual para todo mundo. Padrão. Padrão. Pode ser acesso, grupo 1, grupo especial é igual. Padrão é reloginho. Eu falo que é uma mistura de matemática com carnaval.